Irmãos e irmãs, que Jesus nos abençoe, trazendo-nos a sua paz. Não há quem dela não escape. Pessoa nenhuma no mundo dela encontra-se livre. O homem acha-se submetido a uma fatalidade tremenda, que é a da morte. Mais cedo ou mais tarde, a morte chega, sem mandar avisos, surpreendendo a todos. E assim, ao longo do tempo, a morte constituiu-se tema central na reflexão dos seres humanos e de todos os povos, sendo imposta por um impositivo biológico. O ser humano é o único ser da face da Terra capaz de estabelecer reflexões, raciocínios, perquirições em torno da morte. Segundo os espíritos, a preocupação com a morte, que é generalizada entre todas as culturas passadas e presentes, cada um tem, de certa forma, uma ideia mais completa ou mais vaga acerca do que se dá no momento da morte, variando de grau de espiritualização de uma pessoa para outra. Alguns possuem ideias bem claras acerca da morte e principalmente do que ocorre após ela. Sendo hoje véspera da Páscoa, é importante que nós entabulemos alguns comentários em torno dela, porque a primeira Páscoa originalmente não é a cristã, mas é a judaica. A própria palavra Páscoa, ela vem do hebraico, Pessah, e significa literalmente passagem. A Páscoa é uma festa do calendário judaico que comemora a travessia do Mar Vermelho, que, segundo a narrativa bíblica, teria sido atravessado por Moisés, que guiava o povo hebreu da escravidão no Egito na direção da terra prometida, da terra que Deus confiaria ao seu povo. E, após essa travessia, passou-se anualmente a comemorar-se essa travessia, essa passagem, a Páscoa. Esta travessia do Mar Vermelho não deixa de ser também uma metáfora para a passagem da morte. A morte também é uma passagem desta vida, da escravidão no Egito, da nossa encarnação no corpo físico, para a libertação, para a terra prometida, para o desligamento do espírito do corpo físico. Então, a Páscoa, no calendário judaico, tem esse significado. Mais tarde, quando Jesus está encarnado na Terra, aproximava-se, já no terceiro ano das suas pregações, a data que se comemoraria a Páscoa judaica. E ele decide ir com os seus discípulos e apóstolos para Jerusalém, onde encontrava-se soerguido o templo principal, resquícios do templo edificado por Salomão e que servia para aquele povo de objeto central para efeitos das suas orações, dos seus rituais, das suas liturgias. E é quando Jesus, já prevendo a sua morte iminente, avisa aos seus discípulos de que
A sua morte estava próxima, mas que não era para que nenhum deles se preocupasse, porque ele retornaria. E os discípulos, não entendendo muito bem o sentido destas revelações, já que Jesus comumente expressava-se através de parábolas, dando um sentido oculto às suas lições, às suas pregações, segue com eles na direção de Jerusalém, onde transcorre, segundo narram os evangelhos canônicos de Marcos, Mateus, Lucas e João, os célebres acontecimentos da Páscoa cristã, em que Jesus é injustamente acusado de estar promovendo um levante do povo contra as autoridades romanas que governavam a Judéia naquela época. A Judéia, a Palestina, era uma província do Império Romano, então eram os romanos que a governavam, vigoravam lá as mesmas leis de Roma, sendo concedido aos judeus liberdade de culto, já que na época era o único povo existente sobre a terra a cultuar o único Deus, a serem monoteístas, adorarem a um único Deus, já que os romanos eram politeístas, possuíam um panteão infindável de deuses, Júpiter, Marte, Saturno, Urano, deuses que possuíam os seus qualificativos e que originalmente representavam as potências ocultas da natureza, os espíritos desencarnados, a atuarem na vida das pessoas, insuflando-as e influenciando-as tanto para o bem quanto para o mal, dependendo da natureza de cada entidade. Então, os judeus estavam sob o domínio dos romanos e diversas vezes os fariseus, os saduceus, os escribas, que formavam várias seitas dentro do judaísmo, como a leitura inicial falava, inúmeras vezes tentavam surpreender Jesus em erro para entregá-lo às autoridades romanas. É conhecidíssimo o episódio em que um fariseu procura Jesus com más intenções e lhe pergunta se era lícito aos judeus continuarem ou não pagando os impostos a Roma. E Jesus, compreendendo-lhe a malícia, lhe pergunta de quem era a efígie imposta na moeda que era utilizada como pagamento para os impostos. E o fariseu respondeu que era de César, e Jesus lhe redarguiu, investido de sabedoria superior: pois ora, se é de César, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Silenciando o fariseu hipócrita que desejava arruinar com a pregação do Cristo e entregá-lo às autoridades romanas. E o povo, como recebe Jesus na sua entrada, em Jerusalém, incensando-o como sendo o Messias que eles tanto esperavam, mas que as autoridades religiosas, os doutores da lei, não reconheciam, vão surpreender Jesus, traído por um dos seus principais discípulos, Judas Iscariotes, que alguns defendem que seria uma corruptela de Zelote, seria Judas Zelote, e Zelotes era o nome de um grupo, de um partido político existente na ocasião, e que reivindicava arduamente a libertação política da Palestina da autoridade romana. Então, observem que Jesus teve que atuar no meio de tricas políticas na tentativa de pregar a verdade,
de pregar a religião verdadeira, a religião do futuro, que ainda está para chegar à Terra, a religião cósmica, na qual se adorará a Deus, conforme ensinava Jesus, em espírito e verdade, e da qual o Espiritismo na atualidade se aproxima, sem laivos de dogmatismos, de rituais, de liturgias. E Jesus, então, é acusado de intitular-se Rei dos Judeus, porque fora recepcionado dessa forma pelo povo ignorante, que vinha nele uma expectativa, uma esperança de um mundo melhor, de uma vida nova, de melhores condições para as suas vidas. E Jesus, traído, é levado pelas autoridades religiosas dos hebreus e entregue às autoridades romanas, a Pôncio Pilatos, que era o legado, era o governador romano na Palestina, já que os judeus não poderiam fazer nenhum julgamento, uma vez que estes estava delegado aos romanos que dominavam a região. E Pilatos, sob a acusação de que o Cristo estava promovendo um levante contra o poder estabelecido de Roma naquela região do vasto império, pergunta a Jesus: és tu de fato rei? E Jesus lhe responde: não, eu não sou rei, pois que o meu reino não é deste mundo, fazendo uma referência direta à vida futura, à vida espiritual, à imortalidade da alma, compreendendo que o seu reinado não se estabelecia nas bases movediças da política terrena, mas estava assentado em bases mais sólidas da espiritualidade eterna. E assim, Pôncio Pilatos, não vendo mal nenhum em Jesus, entrega-o novamente aos fariseus, aos doutores da lei, e estes, pressionando Pôncio Pilatos e as demais autoridades romanas, resolvem crucificá-lo. E se verificam os episódios da sua paixão, do seu calvário, da sua crucificação. E o que nos interessa, já que a efeméride que amanhã se comemora, da Páscoa, é justamente o episódio da ressurreição. Uma vez que todas as religiões cristãs, de uma forma geral, excetuando algumas em particular, e o Espiritismo principalmente, entendem que o Cristo ressuscitou com o corpo que já estava morto. E o Espiritismo tem um outro entendimento da ressurreição. A palavra ressurreição, ressuscitar, que vem do latim, resurrectio, tem várias acepções, vários significados. E o principal deles é ressurgir, não significando que esse ressurgimento tenha se dado com o mesmo corpo que havia sido crucificado, morto e sepultado. Então, o Espiritismo, consoante as leis da natureza, as leis biológicas, os avanços da ciência, não aceita essa crença de que o Cristo tenha ressuscitado com o seu corpo físico, com o seu corpo de carne, entendendo que a ressurreição se deu num sentido espiritual. Nós sabemos que entre o nosso espírito e o nosso corpo físico existe um intermediário, que é o perispírito, que o apóstolo Paulo chamava de corpo espiritual. Quando nós morremos, o corpo físico, o corpo de carne, sofre as alterações normais, como toda a matéria orgânica sofre. Mas
o espírito e o perispírito seguem além. E esse perispírito, né, possui a mesma forma, as características muito semelhantes ao corpo físico. Na verdade, é o contrário, né? O corpo físico reflete o modelo energético que é o corpo espiritual, que é o perispírito. Então, quando o espírito desencarna, a sua aparência, a sua forma é a mesma da de quando ele estava encarnado. Daí o porquê de muitos espíritos, quando morrem e não são espiritualizados, não têm compreensão das questões espirituais, nem se dão conta que morreram, porque o seu corpo espiritual é para eles, inclusive, tangível, né? Parece o seu corpo físico e permanece, às vezes, anos, décadas, séculos, nessa ilusão de que continuam vivos, por não compreenderem a imortalidade da vida e por não terem se espiritualizado, ficado preso às questões do terra-terra, às questões exclusivas da materialidade. Então, o Espiritismo entende que o episódio da ressurreição do Cristo se deu de forma espiritual. As manifestações vistas pelos apóstolos e discípulos foi do seu espírito, materializado através do seu corpo físico. No século XIX, no século XX e ainda hoje no século XXI, se presencia em várias localidades a materialização de espíritos, que requer a presença de uma mediunidade específica, na qual o portador dessa faculdade, o medianeiro, dispensa em grandes quantidades uma substância esbranquiçada que foi denominada por um médico francês, criador da metapsíquica, uma espécie de parapsicologia da época, chamado Charles Richer, de ectoplasma. E essa substância é utilizada pelos espíritos para se materializarem. E o seu corpo espiritual adquire as características de um corpo vivo, como se tivesse encarnado. Em algumas materializações, não há como saber se é uma materialização de fato ou se é uma pessoa normal, dada a precisão, inclusive das veias, dos batimentos cardíacos, etc. Podendo ser apalpado, tocado, sendo tangível, tornando-se tangível. Esse tipo de manifestação se vulgarizou principalmente no final do século XIX e no início do século XX, e foi minuciosamente pesquisado por inúmeros cientistas, como Alexandre Aksakov, Gabriel Delaine, William Crookes. William Crookes passou 3 anos investigando as materializações do espírito Kate King em sua própria casa, através de uma médium de 16 anos, chamada Florence Cook. Uma menina ainda, que foi convidada por esse sábio inglês, membro das sociedades acadêmicas da Inglaterra e da Europa, as mais proeminentes, e sendo reconhecido internacionalmente pelas suas pesquisas no campo da física especificamente, descobrindo o estado radiante da matéria que encaminharam para as descobertas futuras dos raios Röntgen, da radioatividade, etc. E esse cientista, então, convida essa menina a passar, com a autorização dos seus pais, 3 anos em seu lar, a fim de submetê-la minuciosamente a uma pesquisa científica, utilizando os aparelhos mais complicados e precisos que a sua engenhosidade conseguiu criar, a fim de comprovar ou não a realidade do fenômeno da materialização. E essa médium, essa menina, é muitas vezes amarrada
acorrentada, presa numa câmara específica, adredemente preparada para essas experiências, e da qual saía o espírito materializado de Kate King. O espírito se identificava desta forma. Trajava um véu que a menina não possuía, o espírito materializava-se tal qual era a sua forma, e ele apalpava, media, pesava, submetia a diversos testes por mais de 3 anos, ao fim dos quais ele convenceu-se por completo da realidade do fenômeno e veio a público manifestar-se o seu posicionamento a favor das teses espíritas. Escreveu um pequeno livro que encontra-se editado em português, chamado Fatos Espíritas. Então, esses episódios, esse tipo de fenômeno é muito comum, aconteceu em todos os tempos e lugares, e inclusive no nascimento da doutrina espírita, sendo pesquisado à luz da ciência moderna. E todos os cientistas que dele se ocuparam de forma séria, de forma livre de todos os preconceitos acadêmicos, concluíram pela veracidade do fenômeno e a favor da tese espírita. Entre os cientistas que eu já citei, outros que dele se ocuparam, César Lombroso, Ernesto Bosano, alguns professores italianos, outros cientistas ingleses que inclusive fundaram uma sociedade, a Psychical for Research, Sociedade de Pesquisas Científicas Psíquicas para analisar estes fenômenos. Então, todos aqueles que se debruçaram sobre esse tipo de fenômeno concluíram pela sua autenticidade e veracidade. E o mesmo a doutrina espírita entende que tem acontecido com o Cristo. Ele ressuscitou e materializou-se. O seu espírito ressurgiu das sombras da morte, por isso que a Páscoa tem essa conotação para nós espíritas, porque é a comprovação da imortalidade da vida, é a passagem da vida material finita para a vida espiritual indefinita. Então, a Páscoa, para nós espíritas, tem esse sentido de passagem da vida no corpo físico para a vida no corpo espiritual, para a vida na espiritualidade. Então, os 4 evangelhos aceitos pelas igrejas tradicionais como sendo autênticos, referem-se com algumas variações a esse acontecimento da ressurreição. Nós gostaríamos de analisar rapidamente algumas dessas variações. O Evangelho de Mateus, que possui 28 capítulos, no seu último capítulo, 28, ele narra os episódios da ressurreição. Então ele descreve que Maria Madalena, outra Maria, sobre a qual o evangelista não dá nenhuma especificação, seguem até o sepulcro para embalsamar o corpo de Jesus, que havia sido entregue após a crucificação. Ele foi descido pelos legionários e foi depositado num sepulcro, que era de um potentado hebreu chamado José de Arimateia, e que era simpatizante das ideias de Jesus, e cedeu o seu sepulcro para que ali fosse depositado o corpo do Cristo. E os fariseus, doutores da lei, foram pedir a Pôncio Pilatos que cedesse uma guarnição de soldados romanos e legionários para protegerem o túmulo, com medo que os discípulos roubassem o corpo e saíssem por aí dizendo que o Cristo havia ressuscitado. E, de fato, Pôncio Pilatos cedeu a guarnição, que ficou montando guarda sobre o sepulcro, segundo a narrativa do evangelista Mateus. Nisso, quando essas 2 mulheres, Maria Madalena e a outra Maria, aproximam-se do túmulo, narra o Evangelho
que um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra e sentou-se sobre ela. Resplandecia como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Isso está escrito em Mateus, capítulo 28, versículos 2 e 3. Né? Só essa descrição já revela uma manifestação espiritual, porque o termo anjo, tão comum no texto, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, é uma expressão também oriunda e traduzida do hebraico, e significa mensageiro, enviado. Então, uma entidade espiritual que se manifestou para Maria Madalena e para outra Maria e para os legionários que estavam ali, em manifestações de luz resplandecente, que indicava a alta hierarquia espiritual a que aquele espírito pertencia, o que assombrou os soldados romanos que saíram de lá correndo amedrontados. E ambas, após conversarem com aquela entidade que ali se apresentava, e que lhes disse da seguinte forma, que elas não se preocupassem, não tivessem medo, porque o Cristo não mais ali estava. Né? E quando elas estavam dali se afastando, aparece para elas o Cristo e lhes diz o seguinte: não temais, ide dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, pois é lá que eles me verão. Isso está anotado em Mateus, capítulo 28, versículo 10. E o Evangelho de Mateus ainda narra essa aparição de Jesus aos seus demais discípulos lá na Galileia. Então, esse Evangelho dá essa versão dos acontecimentos da ressurreição. Já o Evangelho de Marcos afirma que foram até o sepulcro Maria Madalena, outra Maria, que o evangelista apresenta como sendo a mãe de Tiago, provavelmente Tiago menor, também um dos discípulos de Jesus, e uma outra mulher chamada Salomé, e que, em lá chegando, elas encontraram o túmulo aberto, e um jovem sentado sobre a mesa na qual era depositado o corpo, e que trajava vestes brancas e que também resplandecia. E ante o assombro delas, disse o seguinte para elas: não tenhais medo, buscai Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ressuscitou, já não está aqui. Eis o lugar onde o depositaram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vos precede na Galileia. Lá o vereis, como vos disse. Isso está anotado em Marcos, capítulo 16, versículos 6 a 7. E o Evangelho de Marcos ainda relata que Jesus aparece em primeiro lugar para Maria Madalena. Isso tem um sentido muito importante, porque tem-se colocado que uma das figuras mais importantes do Evangelho é Maria Madalena, e também mais tarde o apóstolo Paulo, que são emblemas da transformação interior. Ambos estavam numa condição equivocada e ao contactarem com Cristo, com Jesus, se transformam interiormente. Morre a pessoa velha e nasce uma pessoa nova, voltada para as leis divinas, voltada para a espiritualidade, voltada para a sua espiritualização superior. E de todas as figuras citadas no Evangelho, Maria Madalena é a de todas elas a que fez mais esforços para se transformar, porque ela vivia uma vida dissoluta, equivocada, perdida no mundo das ilusões. E ela abandona a riqueza, segundo algumas narrativas, a prostituição, para seguir a Jesus.
E imaginem Jesus, né, o seu gesto sublime de acolher entre os membros do seu grupo uma pessoa que apresentava esse histórico. Né? Somente alguém transcendental, uma figura superior como a de Jesus, poderia ter um gesto de tamanha hombridade e amor como ele teve, e que renovou completamente a vida de Maria Madalena, fazendo com que ela abandonasse os seus erros para edificar, com uma batalha muito grande dentro de si mesmo, uma vida melhor para si, alumiada pelos ensinamentos daquele que ela passou a amar, Jesus. Então é muito significativa essa narrativa de Marcos, que assevera que a primeira pessoa a qual Jesus apareceu após a morte foi Maria Madalena, simbolizando, né, a ressurreição espiritual e principalmente a renovação interior verificada dentro do coração, do íntimo, da consciência de Maria Madalena ou Maria de Magdala. Né? E dá para se dizer que Maria Madalena também vivenciou uma espécie de ressurreição dentro dela, na qual se voltou completamente para Jesus e para a espiritualidade que ela passou a cultivar. Né? E mais tarde Jesus manifesta-se também aos seus demais seguidores. Já o Evangelho de Lucas afirma que vão até o sepulcro Maria Madalena, Joana, provavelmente Joana de Cusa, que também era uma mulher rica e que abandonou todos os seus bens, desprendendo-se de todas as posses materiais e riquezas para seguir Jesus. E acredita-se que Joana de Cusa tenha sido uma das reencarnações de Joana de Ângeles. Então, para nós termos uma pálida ideia da superioridade desta entidade, desse espírito que se comunica conosco através do médium baiano Divaldo Pereira Franco. Teria tido contato pessoal com o Cristo durante a passagem do Mestre pela Terra, sendo convertida à crença cristã pelo influxo magnético do amor do Cristo. Então, Joana, provavelmente Joana de Cusa, Maria, mãe de Tiago, e outras mulheres, não cita o nome delas, o evangelista Lucas, e que seguem até o sepulcro, e lá apareceram em frente delas dois personagens com vestes resplandecentes, manifestações espirituais. Toda vez que nós lermos lá do Gênesis até o Apocalipse, quando nós lemos a Bíblia de início ao fim e aparecerem expressões como estas, interpretemos segundo as explicações espíritas como sendo manifestações espirituais, que o texto, tão difícil de entender algumas vezes, se torna muito claro e instrutivo. Então, apareceram esses dois personagens com vestes resplandecentes, e como estivessem amedrontadas e voltassem o rosto para o chão, disseram-lhe eles, as duas entidades espirituais: por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, mas ressuscitou. E o evangelista Lucas ainda acrescenta uma outra informação que não está nos outros evangelhos, que Jesus se manifesta no caminho que ia até Emaús a dois discípulos. Jesus aparece entre eles, começam a conversar sobre os últimos acontecimentos da Judéia, e eles nem se dão conta que aquele ser que estava ao lado deles era Jesus, materializado. Só reconhece quando este ora com eles e deles se despedem. E eles comunicam isto aos demais discípulos. E por fim, Jesus aparece a todos os discípulos num momento em que eles estão
numa casa, escondidos, com medo dos judeus, a portas trancadas, e Jesus lá aparece e saúda a todos, dizendo: a paz seja entre vós. Já o Evangelho de João assevera que Maria Madalena, quando chega ao sepulcro, encontra 2 anjos vestidos de branco, 2 seres espirituais, e que lhe perguntaram: mulher, por que choras? E ela redargue, dizendo: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Enquanto isso, Maria Madalena se voltou para trás, e no momento que deve ter sido inolvidável, inesquecível para ela, ela vê Jesus. Então João também confirma que Maria Madalena foi a primeira a presenciar a manifestação de Jesus após a sua morte. Além disso, o Evangelho de João também narra que o Cristo se apresentou a portas fechadas aos seus apóstolos, num primeiro momento, no mesmo dia que ele aparece a Maria Madalena, e é o único a narrar que Tomé não estava presente nessa manifestação. É o único evangelho, dos 4 evangelhos, o de João é o único que narra isso. E que 8 dias depois, estavam todos os apóstolos reunidos, inclusive Tomé, e novamente Jesus se manifesta, materializado, e Tomé lhe toca as chagas, mas era o corpo espiritual do Cristo materializado. E Jesus lhe diz, o que serve de advertência para todos nós que relutamos muitas vezes em ceder às realidades espirituais: Tomé, tu crestes porque vistes. Bem-aventurado será aquele que acreditar sem ter visto. E muitos de nós, muitas vezes, estamos na condição de Tomé, exigindo evidências e mais evidências, provas sobre provas, para nos convencermos da intervenção da espiritualidade sobre as nossas vidas. Sendo que ela é patente, ela é ininterrupta, ela ocorre sempre, em todos os momentos, às 24 horas por dia. Embora nem sempre nos demos conta disso. Mas daí surge um problema. Se o Espiritismo defende que o Cristo ressuscitou espiritualmente, como o corpo de Jesus, segundo os Evangelhos, não foi encontrado? Existem várias teorias. É importante frisar que são teorias, que são hipóteses, que não existe unanimidade quanto a estes informes. Sendo que Kardec, quando escreve sobre o assunto, que é o codificador da doutrina espírita e deve servir de parâmetro para todos nós, ele enfoca apenas a questão da ressurreição no corpo espiritual, e não entra no mérito da questão do que haveria acontecido com o corpo físico de Jesus. Mas há várias hipóteses. Lemos certa feita um livro chamado Sublime Peregrino, do médium Ercílio Mais, de autoria do espírito Ramatiz, que é por alguns espíritas, inclusive por alguns estudiosos da doutrina espírita, como o saudoso, já desencarnado José Herculano Pires, apontado como sendo uma mistificação. Nós lemos o livro e achamos muito interessante algumas colocações. Neste livro, este espírito Ramatiz, sendo indagado o que teria acontecido com o corpo de Cristo, afirma que José de Arimateia, o doador do sepulcro, junto com outros discípulos do Cristo, teriam, com medo que o corpo físico do Cristo fosse violado, roubaram o corpo, tiraram do sepulcro e o depositaram em outro lugar. Essa é a explicação que o Ramatiz dá nesta obra, Sublime Peregrino. Existiu e ainda existe uma corrente que já foi muito forte, inclusive aqui no Brasil,
que é a corrente holsteinista, que segue a teoria exposta numa obra escrita em 4 volumes, que são os 4 evangelhos de Holstein, que Jesus jamais teria encarnado materialmente na Terra. Ele teria sido o que Allan Kardec chamou de agênere. Se nós formos pegar o livro dos médiuns e procurarmos lá no final dele, no vocabulário espírita, que Allan Kardec colocou como sendo o último capítulo daquela obra, o significado desse termo, agênere, nós vamos encontrar a definição, que é a de um espírito completamente materializado e que assume as condições como se fosse um encarnado. A materialização é tão perfeita que não há como distinguir se ele é encarnado ou não. Allan Kardec cunha esse termo, agênere, mas não defende essa tese, importante frisar, né? E essa tese, então, de que Jesus teria sido um agênere, fez muito sucesso e angariou muitos simpatizantes, inclusive no Brasil, e até mesmo dentro da Federação Espírita Brasileira. Inúmeras obras surgiram defendendo-a. Hoje é uma questão praticamente morta, não se discute muito. Mas, numa obra como esta, que é muito interessante, sugiro a leitura, intitulada Jesus perante a Cristandade, do médium Frederico Pereira da Silva Júnior, que foi um dos pioneiros do espiritismo no Brasil, um dos primeiros médiuns brasileiros, assinado pelo espírito Francisco Leite de Bittencourt Sampaio, que também foi um dos fundadores do espiritismo no Brasil, inclusive da Federação Espírita. Este espírito, nesta obra e em outras que ele psicografou por este médium, Frederico Júnior, ele defende essa tese que Jesus seria um agênere, acomodando essa tese à literalidade dos textos bíblicos. Então, eles explicam que Jesus teria sido concebido não pela união matrimonial e sexual entre José e Maria, mas que teria tido uma espécie que Maria teria tido uma espécie de gravidez fluídica, na qual gerou este corpo espiritual do Cristo materializado. Seria uma acomodação à literalidade dos textos bíblicos, para não contrariar o que diz a letra do texto. E que ao ter desencarnado na crucificação, este corpo desmaterializou-se e materializou-se novamente quando Jesus manifestou-se aos seus discípulos. Então essa é uma tese que hoje tem poucos adeptos no meio espírita, mas ainda existe. Um deles é o jornalista Luciano dos Anjos, e que tem inúmeras obras publicadas pela Federação Espírita, onde ele toca nessa questão, mas não é a posição oficial da FEB, da Federação Espírita Brasileira, e que também não vem ao caso. E uma terceira tese que está surgindo, assistimos há pouco tempo na FEI, que é a TV espírita, que pode ser acessado por quem tem parabólica, por quem tem acesso à internet, e há vários programas muito interessantes. Eu assisti um no qual é entrevistado um estudioso espírita de São Paulo, me parece, que agora não lembramos o nome, e ele escreveu um livro dizendo que ele renega essas duas teses, do roubo do corpo do Cristo, por José de Arimateia, e do Cristo ter sido um agênere, para dizer que o corpo do Cristo foi desintegrado por um processo de combustão espontânea, ou desmaterialização. É uma nova tese que está surgindo. E isso pode ter acontecido, porque existem vários casos relatados de desmaterialização de corpos materiais. Existem sessões mediúnicas nas quais se materializam alguns objetos. São trazidos principalmente flores de um campo próximo ou distante
e se materializam na sessão. É a famosa mediunidade de transporte, né? Em algumas ocasiões, alguns objetos que estão ali na mesa são desmaterializados e materializados em outro lugar e vice-versa. Então ele especula que o mesmo tem acontecido com o corpo de Jesus. Mas são três teses que não influenciam diretamente no fato do significado real da ressurreição do Cristo, que é a comprovação da imortalidade do ser. Com a ressurreição, Jesus prova que a morte não existe. E ele retorna do sepulcro, mais vivo do que nunca, para demonstrar aos seus seguidores daquela época e de todas as épocas da Terra, evidenciando que o ser é imortal e não morre jamais. E a doutrina espírita, que vem revivecer os ensinamentos de Jesus, né, realiza quase que diariamente, em suas sessões mediúnicas, os mesmos episódios da ressurreição do Cristo, nas quais a mãe desencarnada se manifesta para consolar o filho que ficou, avisando-lhe que está bem e que segue agora numa outra vida e que, se tem condições, continuará velando pelos seus afetos. Ou vem o filho desencarnado precocemente consolar a mãe e o pai aflitos do seu passamento inesperado, avisando que a vida é imortal, que a vida continua em outras esferas, em outras dimensões, em outras vibrações existenciais, guardando o ser consigo a sua individualidade, as suas lembranças, as suas emoções, os seus sentimentos, né, invioláveis. Então, o Espiritismo repete em suas sessões mediúnicas o episódio da ressurreição, através da mediunidade, em que esses espíritos se manifestam, comprovando diariamente a imortalidade do ser. Que Jesus possa abençoar-nos a todos, ressurgindo em nosso íntimo, a fim de que nos renovemos a feição de Maria Madalena, corrigindo-nos interiormente e despertando para as questões espirituais, transformando a nossa vida para melhor o quanto pudermos e o quanto conseguirmos. Que Jesus brilhe em nós, numa ressurreição inovidável, sendo um episódio decisivo em nossas existências, marcando um novo começo para nós, em que nos renovaremos a este contato próximo com a sua presença em nosso íntimo. Sem mais delongas, passamos a palavra para a irmã Sônia, que irá conduzir a continuidade dos trabalhos.